Nesse exercício foi dada uma dica, nós devemos utilizar uma substituição comum anteriormente a uma substituição trigonométrica para resolver essa integral. Aqui algumas coisas saltam aos olhos, por exemplo, o fato de nós termos cosseno dentro da raiz e a derivada do cosseno, na verdade menos a derivada do cosseno, que é igual a seno de x dx no numerador. Isso nos aponta que talvez a substituição de cosseno de x por u ela seja conveniente. Vamos testar isso, né? O du é igual a menos seno de x dx. Como é seno de x dx positivo que aparece aqui no numerador, nós teremos menos du nesse numerador, que é igual a seno de x dx. Dentro da raiz, nós ficamos com 2 vezes cosseno ao quadrado, ou seja, 2u ao quadrado, mais 1. Portanto, nós temos menos du no numerador e a raiz de 2u ao quadrado mais 1 no denominador. E aqui, esse sinal de menos, ele pode sair da integral, dado que é uma constante, é o menos 1 multiplicando esse integrando, e nós ficamos com essa expressão um pouquinho mais simples. E aqui, antes de realizar a substituição trigonométrica, nós devemos reescrever essa raiz colocando o u ao quadrado isolado, ou isolando o u ao quadrado, colocando o 2 aqui como fator comum. Nós teremos 2 vezes u ao quadrado mais meio dentro dessa raiz, e agora sim o u ao quadrado está sendo multiplicado por 1 aqui do lado. Claro, existe esse fator 2, mas aqui do lado do u ao quadrado nós temos 1. Isso vai ser importante para a nossa substituição trigonométrica. E aqui o último passo antes da substituição trigonométrica é lembrar que quando nós temos uma raiz de um produto, e aqui nós temos sim um produto de 2 por u ao quadrado mais meio, nós podemos reescrever essa raiz como raiz de a vezes a raiz de b, ou a raiz do primeiro fator vezes a raiz do segundo fator, ficando com menos integral de du sobre a raiz de 2, que pode ser passada para fora da integral, vezes a raiz de u ao quadrado mais meio. Portanto, passando para fora essa raiz de 2, nós ficamos com a seguinte expressão. E agora, partindo para a substituição trigonométrica. Como você já deve ter visto no nosso vídeo, como sempre, lembrar das substituições trigonométricas, vídeo que, aliás, está disponibilizado no nosso canal no YouTube, basta que você busque esses termos lá no nosso canal. Quando nós temos esse sinal de mais aqui, a substituição trigonométrica apropriada é a substituição por tangente de θ. Lembrando que aqui nós podemos reescrever esses termos como u ao quadrado mais a ao quadrado, sendo que o a ao quadrado aparece aqui, e se a ao quadrado é igual a 1 sobre 2, o nosso a é igual a raiz de 1 sobre 2, que é igual a raiz de 1 sobre raiz de 2, que, aliás, por sua vez, é o mesmo que 1 sobre raiz de 2. Nós vamos substituir u por a, 1 sobre raiz de 2, tangente de θ. E o du, como consequência, ele é igual à derivada de 1 sobre raiz de 2, tangente de θ, que é igual a 1 sobre raiz de 2, secante ao quadrado de θ dθ. Nós já temos aqui então todos os termos a serem substituídos nesta integral, ficando assim com menos 1 sobre a raiz de 2 integral de du, 1 sobre raiz de 2 secante ao quadrado de θ dθ sobre a raiz de u ao quadrado, 1 sobre raiz de 2 tangente de θ ao quadrado, mais meio. E aqui existem várias simplificações a serem feitas. Primeiramente, nós temos aqui 1 sobre raiz de 2 tangente de θ ao quadrado, ou seja, nós elevamos ao quadrado 1 sobre raiz de 2, que é igual a meio, e também a tangente de θ. Portanto, nós teremos tangente ao quadrado de θ aqui também. Podemos também colocar 1 sobre 2 em evidência, ficando com tangente ao quadrado de θ mais 1, tudo isso dentro dessa raiz. E aqui podemos lembrar também da identidade trigonométrica secante ao quadrado de θ, que é igual a tangente ao quadrado de θ mais 1. Portanto, nós podemos substituir essa tangente ao quadrado de θ mais 1 por secante ao quadrado de θ. Podemos também simplificar 1 sobre raiz de 2 com 1 sobre raiz de 2. Não vamos esquecer aqui desse sinal de negativo que permanece. Ficando, enfim, com menos a integral de secante ao quadrado de θ dθ sobre, aqui nós temos a raiz de 1 sobre 2 vezes a raiz de secante ao quadrado de θ, que, claro, é o mesmo que secante de θ,
portanto a raiz de 1 sobre 2 vezes a secante de θ. Cortamos uma secante do numerador com a secante do denominador e podemos reescrever também raiz de 1 sobre 2 como 1 sobre a raiz de 2. E dividir por 1 sobre a raiz de 2 é o mesmo que multiplicar por raiz de 2 sobre 1. Portanto, nós podemos reescrever essa integral finalmente como menos raiz de 2 integral de secante de θ dθ. Como você já deve ter visto também em um dos vídeos que nós temos disponibilizados aqui no canal do YouTube, chamado integral de secante de x, a integral de secante de x ou de θ, tanto faz, dx é igual a ln de módulo de secante de x mais tangente de x. Caso você ainda não saiba fazer essa integral, calcular essa integral, te convido a assistir esse vídeo aqui. Portanto, nós ficamos com menos raiz de 2, ln de módulo de secante de θ mais tangente de θ mais a constante. E aqui nós precisaremos construir o nosso triângulo retângulo, utilizando a nossa substituição trigonométrica. Se u é igual a 1 vez tangente de θ sobre raiz de 2, o que é o mesmo que tangente de θ sobre raiz de 2, isso quer dizer que a tangente de θ é igual a u raiz de 2 sobre 1, que é a mesma coisa que u vezes raiz de 2. Por que nós colocamos esse sobre 1? Porque aqui nós temos o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então nós conseguimos visualizar que o cateto adjacente ele vale 1. Portanto, o cateto oposto a esse ângulo θ é igual a u raiz de 2, o cateto adjacente vale 1, e a hipotenusa é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, ou seja, u raiz de 2 ao quadrado, que é o mesmo que 2u ao quadrado, mais 1. Nós precisamos sim da tangente de θ para completar o exercício, mas também da secante. E se o cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, a secante, que é o inverso, é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Portanto, secante de θ pode ser reescrita somente como a raiz de 2u ao quadrado mais 1. Portanto, nós ficamos com menos raiz de 2 ln de módulo de raiz de 2u ao quadrado mais 1, mais a tangente de θ, u raiz de 2, mais a constante. E aqui nós lembramos que u não é a variável original do exercício. Na verdade, lá no início, nós trocamos cosseno de x por u. Sendo assim, nós devemos voltar à variável original do exercício, reescrevendo essa resposta como menos raiz de 2 ln de módulo de raiz de 2 vezes cosseno de x ao quadrado mais 1, que é o mesmo que 2 cosseno ao quadrado de x, aqui nesse termo, mais u raiz de 2 mais cosseno de x vezes a raiz de 2 mais a constante. E está aqui a resposta final do exercício.